assunto que interessa a todo mundo é o mercado da construção civil, porque isso afeta diretamente a nossa casa, o nosso local de trabalho, a qualidade do lugar que a gente vive. Como é que acontece tudo isso? Como é esse processo? A gente estala o dedo e tem um apartamento pronto? É assim? Será? Hoje eu estou aqui conversando com Rafael Valente sobre esse tema. Então ele vai falar pra gente aqui um pouquinho de como é esse mercado. Rafa, é assim, de repente você fala assim, eu quero um apartamento e o apartamento aparece, né? Tem todo um processo em cima disso tudo, né? Anos de estudo. É um mercado encantador. Nós da Civil, a Civil é uma empresa com 60 anos e atua esses 60 anos no mercado da construção civil. Em diversas áreas, sim. Mas especificamente sobre a sua pergunta, ela é muito legal, porque as pessoas não conhecem o processo da incorporação imobiliária, que começa na aquisição de um terreno, no estudo do projeto desse terreno, depois a aprovação desse projeto na prefeitura, o registro desse projeto no cartório e depois o lançamento para venda. Isso. Então é um mercado que tem um lead time, que chama, né, da hora que você concebeu à hora que você vendeu, muito longo. Muito longo. E tem que ser muito assertivo, porque também incorporação imobiliária é um negócio de alto risco. Sim. Porque imagina você lançar um prédio, construir um prédio e depois não conseguir vender o prédio. Não ter aceitação, né? Não ter ou porque está no lugar errado, mercado. ou porque o público foi escolhido errado. Exatamente. Né? Então é um dos negócios de maior risco, mas também é um dos mais encantadores, né? Tem muita poesia na incorporação imobiliária e a gente adora fazer o que faz. E me diga uma coisa, e sobre a questão dos insumos? Assim, lógico que a gente sabe que eu, pelo menos como arquiteta, sei que quando a gente junta um monte de coisa que não é boa, não vai dar nada bom, né? Sim. Então não adianta você, né, fazer aquele eu chamo de bolo de noiva, né? Que você vai botando um monte de coisa que o resultado final não vai melhorar, vai cada vez piorar mais. Perfeito. Então, dentro desse caminho de incorporação, a própria Civil, ela anda também nessa base de insumos e de produtos que vão levar essa qualidade final? Pronto. Em 1979, a gente entrou no ramo industrial com a Pedreira Civil, que é uma pedreira que fica na estrada da Base Naval de Aratu, é a pedreira mais próxima de Salvador, é a única que tem ISO de qualidade. Então, qualidade é uma palavra de ordem em todos os negócios da Civil. Então, a gente começou na fabricação, na verticalização da nossa indústria, que é produzir matéria-prima pela pedreira. Sim. Já em 2012, a gente entrou no ramo de pré-moldados de concreto. Ah, sim, que é uma outra área interessantíssima. Que é uma outra área. Né? Eu uso a brita como insumo, e areia industrial e a brita como insumo do meu pré-moldado. E aí eu faço piso intertravado, que o pessoal chama de paver, e também meio fio. Então tem muito meio fio na cidade, a marquinha da Civil ali aparece em tudo quanto é pallet na cidade. Que bom. E bloco de concreto. Então, a gente faz meio fio, piso e bloco nessa máquina de pré-moldado leve. E em 2017 a gente entrou em pré-moldados estruturais. Ele faz pilares, vigas, lajes e obras grandes de infraestrutura. E aí a gente inaugurou recentemente a pista de maior capacidade de resistência de proteção do Brasil, com 950 toneladas, para fazer uma grande obra de infraestrutura aqui em Salvador. Então, a questão da verticalização onde a gente atua são nesses setores, na pedreira, na fábrica de pré-moldados leves e na fábrica de pré-moldados estruturais. Ah, legal. E aí vem depois para a parte civil mesmo, de construtora, da construtora como um todo. Teve duas coisas legais que você falou também. São várias coisas que a gente mistura numa obra. O número que a gente tem teórico são 20 mil itens. Caramba! Para fazer uma obra, a gente compra 20 mil itens diferentes para conseguir fazer uma obra. Que loucura. E a outra coisa legal que você falou foi também assim, você misturar várias coisas ruins vai dar uma coisa ruim. Não tem milagre. Mas não necessariamente misturar várias coisas boas vai dar uma coisa boa. Aí é o trabalho do arquiteto. Boa, bem, gostei disso. Levantou a bola do arquiteto, porque super realmente... Ó, gente... É talento, a gente tem que valorizar. E projeto de qualidade, né? É um projeto com seriedade, com qualidade. Eu acho que faz toda a diferença mesmo no acabamento. Porque senão pode gastar um dinheirão e ficar feio do mesmo jeito. E o acabamento ser ruim também. Ainda tem esse outro problema, né? Porque acabamento é detalhe. Perfeito. Não é só a construtora que faz, é o detalhe também de projeto que vai interferir, né? O projeto executivo com o máximo de detalhe e em conjunto com quem constrói, né, trabalhando a quatro mãos para saber, olha, dessa forma dá para fazer, dessa outra forma não dá.
Você tá falando uma E coisa- assim, tem uma briga besta antiga, que eu acho que nem sei se existe mais, porque lá na empresa a gente não atua tanto com essa briga, que é o engenheiro e o arquiteto, né? Ah, não A pode briga, ter. um projeto, aí o outro, isso aqui não dá pra fazer, aí o arquiteto reclama, mas o engenheiro faz as coisas de mau gosto. Gente, ó, Não pode ter essa briga, é desnecessário, os dois têm todo que mundo trabalhar em perde. conjunto para Todo fazer o mundo melhor perde. produto. Se tiver a briga. Eu digo o seguinte, um bom engenheiro vale muito, vale ouro, porque ele vai te trazer todas as soluções que você precisa para o projeto, você vai dialogar com ele, porque tem uma coisa que você está falando aí que é super importante. Você tem que entender quem vai produzir aquilo, se tem uma mão de obra especializada para aquela produção. Perfeito. Né? Não adianta você... Eu vim de uma época que eu desenhei móvel para indústria, para linha Legal. industrial, móvel, mobiliário, né? Legal. Então, o que acontece? Não adianta você querer que o cara trabalhe com aço inox se ele trabalha com aço. Porque o aço e o aço inox não podem estar na mesma fábrica. Não adianta Perfeito. você querer que ele faça uma curva, que ele não tem uma polia daquele tamanho, porque vai ficar ruim a curva, né? Então, eu acho que tem essa questão aí dessa sensibilidade de entender o que você tem de mão de obra de capacitação, Isso. mão de obra capacitada, para poder executar o produto também, né? Perfeito. Das Isso, especialidades e do valor do artesão em alguns momentos, né? Sim. Dessa mão de obra como um artesão e acho que na Bahia Né? nós temos excelentes profissionais, né? É verdade, é verdade. Eu acho que isso é importante também. Você está falando uma coisa que a gente falou já em outro momento aqui, sobre a questão de pessoas de fora gostar e valorizar Salvador e se interessar por Salvador. Mas se você pega uma arquitetura, por exemplo, e faz ela toda igual ao resto do mundo, Perfeito. como que você vai atrair alguém para cá? Né? A arquitetura é nosso grande cartão postal. Sem Salvador é dúvida. toda arquitetura. Não, Né? e Salvador é uma cidade criativa. Sim. E existe uma expectativa grande em torno da economia criativa em Salvador. E eu defendo fortemente que a construção civil, a indústria da construção civil, é também um exemplar da economia criativa, Perfeito. onde a gente poderá exportar os nossos apartamentos, vendendo para fora. Em conjunto, a gente vai estar exportando a arquitetura autoral, não é uma arquitetura no place, que é trazer um projeto do Canadá e implantar em Salvador, por exemplo. Fala-se muito da pele de vidro em prédio comercial. No Canadá faz sentido pele de vidro total, porque lá precisa entrar luminosidade. Aqui em Salvador a gente estudou um prédio, que é o Civil Tower, onde fica a nossa sede, e faz parte da empresa patrimonial, que a gente aluga os andares. E na ocasião a gente estudou ele, se ele fosse 100% de pele de vidro, e sendo do jeito que ele é, que é 40% em vidro refletivo e 60% num colchão de ar de alumínio composto branco. A diferença dava de 4 a 5 graus Celsius nos dias mais quentes de verão. A entrada de calor no empreendimento, né? Nessa envoltória, né? Então esse cuidado e também a autovalorização da gente entender a importância da arquitetura autoral e não necessariamente querer adaptar coisas de fora para dentro. Olha, eu estou assim, super feliz de estar ouvindo isso, sabia? Porque é uma coisa que poucas pessoas se preocupam, né, com essa questão. Primeiro, como você falou, do conforto do espaço. Então, assim, bota porque é tendência, porque é moda, não realmente é o material adequado. E aí vem aquela história de arquitetura sustentável. Para mim, isso é que é arquitetura sustentável. Perfeito. É você adequar ao espaço que você não é usar garrafa PET. Tudo bem, garrafa PET pode ser um item a mais, se você precisar e que se for realmente adequado. Mas eu acho que para mim esse é o conceito de arquitetura sustentável, né? E que as pessoas estão perdendo. Aí tem vários temas legais que você Tem, aborda, né? porque tem o greenwashing, né? O greenwashing, Que a se maquiagem, vestir de verde, né? a maquiagem na verdade não tem nada de sustentável. já não tem nada de sustentável. Que os selos caíram muito nisso, né, Perfeito. Rafa? Que os selos caíram muito nisso. O selo aí deu é um tema polêmico. eu tenho polêmico, porque o selo deu um start para todo mundo parar para pensar nisso, mas ao mesmo tempo que ele foi usado como pontuação em coisas que eram inadequadas àquele espaço. Eu já vi casos de prédios certificados passei, com selo de ficarem tão caros a operação que isso não é sustentável. Exatamente. Depois a utilização do prédio ficou tão cara porque tinha muitos equipamentos. Eu tive muitas brigas, brigas entre aspas, mas assim, tentando convencer um cliente desse ponto daí. Porque ele queria o selo de qualquer jeito. Você fala, esse selo não adequa a seu Não é adequado à realidade entendeu? baiana local. E para isso então, foi criado o IPTU Verde aqui em Salvador, que é uma certificação muito que é legal. São 63 atributos que você vai pontuando
e é bem totalmente adequada a Salvador. Que isso é bem válido, eu acho. Isso. Né? E o IPTU Verde, ele se conectou à Outorga Verde, porque quando Sim. você vai lançar um empreendimento, você tem que pagar a outorga para poder permitir o coeficiente ou transcom. Mudança. E hoje eu digo com muita felicidade assim, que os últimos 10 lançamentos imobiliários, eles têm outorga verde e IPTU Verde. Legal. Então você imaginar, muito provavelmente esses últimos 10 lançamentos têm energia solar, vaga de carro elétrico, reuso de água da chuva. E no resto do Brasil não tem isso. É uma novidade local. Então assim, nossos produtos estão prontos para serem vendidos para fora também, porque esses produtos são muito bons com arquitetura autoral e com sustentabilidade. Né? Ai, que legal, que legal. E essa questão da arquitetura autoral também é uma coisa bem interessante que você está tocando, porque é justamente o diferencial de uma cidade, né? Sim. Né? Então, assim, se você faz uma coisa que é, como você falou, que é o projeto, você deu até um terminho do No Place. Pronto, não é de lugar nenhum, né? Na verdade. Então você pega ele, você olha igualzinho tem em Miami, igualzinho tem em São Paulo, igualzinho tem. Sabe, as pessoas entram e elas perdem a identidade onde elas estão. Né? Eu já trouxe estrangeiro uma vez a Salvador que começou a olhar e falei assim: gente, eu já vi um prédio desse aqui, não sei onde, eu já vi um prédio desse assim. O que tem de Salvador diferente? Né? Então, isso é ruim. Isso vai prejudicando toda uma atratividade da cidade. Perfeito. Né? Eu acho que isso está melhorando bastante. Assim, eu tenho ficado muito satisfeito com os projetos dos arquitetos locais. E, sem dúvida, quando a gente viaja para uma cidade, a gente quer ver também a arquitetura local. Né? Sim. Eu, quando vou para uma cidade, eu sempre quero assim, eu quero ir no bairro residencial. O melhor bairro, deixa eu ver aqui como são os prédios e tal. E Salvador não tem nada a dever para esses lugares. Não tem. Gente, apaixonados por Salvador aqui, né? Eu, Rafael também, nascido em Salvador, né? Nascido em Salvador. Criado em Salvador e ficou em Salvador por opção, né? Perfeito. Fiquei e quero continuar em Salvador. Eu quero desenvolver Salvador para que eu possa continuar e se fortalecer cada vez mais. Hoje, a Civil são 500 funcionários, são 6 unidades empresariais, a maioria, todas elas ligadas à construção civil, algumas abrindo outros leques. E eu luto e acredito muito no desenvolvimento dessa cidade para que a gente, faço uma obra fora, lanço um empreendimento fora, mas volto. E faço as melhores coisas que eu puder fazer a partir aqui daqui, em Salvador. Né? Mesmo que seja, né? É isso que você falou. É a sementinha daqui que vai exporta e vai para os outros lugares, né? Perfeito. Mas não deixando de voltar para a raiz, é aquele espaço, né, nosso, do lar, né? Isso. Tem gente que passa aí anos morando fora e fala, ai, que bom voltar para casa. Né? Tá 20 anos morando fora, que já é outra casa, mas voltar para casa. Né? Toda viagem que a gente faz, né, a gente volta e fala assim, poxa, que lugar legal é aqui. Tem muita coisa para melhorar também, mas a gente está numa crescente. A gente está definitivamente numa crescente. Que bom. A gente tem lançado alguns empreendimentos em Salvador, né, nos últimos anos. E tem uma coisa legal neles, que eu acho que você vai gostar também, que é o conceito de gentileza urbana. Da gente não fazer um prédio só pensando do muro para dentro, né? Da gente pensar em como é a relação dele com o entorno. E tiveram 2 casos legais, um deles acho que passa aí de vez em quando aqui na tela, que é do Arbos, que ele é um comercial no Horto Florestal, mas ele foi pensado para ser um comercial num bairro residencial. Então todo ele com varanda, com madeirado na fachada. E a gentileza urbana que a gente fez foi, ao invés de ter um telhado de alumínio que ia refletir o sol nos moradores dos prédios vizinhos, a gente fez um telhado de jardim. Legal. Então isso foi a nossa gentileza naquele prédio. E no Jazz, que foi o que a gente entregou no ano passado, tem uma coisa bem legal que foi, a gente fez um nicho com um sapato de Seu Valdemar, que era a antiga loja Valdemar Calçados, que ficava lá no terreno. Aí a gente fez uma homenagem para ele, contando a história dele, que era um personagem icônico aqui da nossa cidade. É verdade. Isso é outra coisa que dá pena, né? Perder esses personagens. E muitos deles que vêm da parte do artesanato, né? Perfeito. Mas a gente não tem que perder, acho que tem que eternizar. Não tem, exatamente. A gente tem que perpetuar a história deles. E até possibilitar que isso se perpetue, porque às vezes tem jovens que não querem aprender porque não tem como vender aquilo, ou não tem valorização daquele trabalho, né, de artesão, vamos dizer assim. Entendi. Então é uma questão
ampla isso tudo. Tem muito assunto, viu, pra gente conversar. Tem muito assunto. Realmente tem. Gente, olha, Salvador, né, é um tema enorme que a gente é apaixonado. E conversar aqui com o Rafael foi ótimo, porque a gente entendeu um pouquinho mais desse processo da construção civil, que não é um estalar de dedos e a coisa acontece, né? Tem toda uma operação por trás disso tudo, né? E um tempo longo, né, para a coisa acontecer e amadurecer, vamos dizer assim. Então fica com a gente aqui, tem muito assunto legal, tem muito sobre Salvador, muito sobre cultura, muito sobre arquitetura, arte, paisagismo, organização, tudo. Casa comigo que eu tô aqui te esperando.